Olá, amigos. Estou aqui para apresentar o Como é que vai ser número 5. E vocês devem ter notado que eu andei meio sumido. Tive um problema de um machucado na cabeça que eu acho que não cuidei direito. E bateu várias vezes um problema que tem lá no meu banheiro. Bateu várias vezes no mesmo lugar e acabou virando uma ferida e a coisa complicou. Eu tive de fazer uma cirurgia e até colocar o enxerto, como vocês vão ver aí, ó. Mas isso aí passou, já está havendo uma cicatrização. Eu espero que como é que vai ser número 6 venha mais rápido do que veio o número 5, ok? Muito bem. Como é que vai ser? Vai ser sobre o Eli radialista. Eu já falei com vocês que eu ou me proponho um desafio e eu aceito, ou então eu mesmo proponho um desafio para mim. Neste caso aqui, eu fui muito jovem, eu tinha uns 16, 17 anos, soube que havia uma procura de um locutor para um sistema de alto-falantes chamado Rádio Cruzeiro, cujos alto-falantes estavam nos abrigos de bonde da Praça 7 de Setembro, como a gente chama aqui. E então, essa experiência foi interessante porque, como eu disse, primeira vez que eu me vejo em frente ao microfone. As músicas já estavam todas organizadas e havia um cronômetro tido como de precisão, que era uma empresa que vendia esse tipo de artigo, que cedeu esse cronômetro e em troca da publicidade para fazer para ela. Muito bem. Tudo correu bem, não é? Hora certa era dada, ela tinha um gongo, não é? Do tipo assim, ding-dong, são 5 horas e 20 minutos em Belo Horizonte. Geralmente era de meia hora, 5 horas e 30 minutos. Muito bem. Mas o dono da Rádio Cruzeiro, que era o nome desse serviço de alto-falante, era o senhor Genuíno Dávila. E ele tinha um carro com alto-falante e ele percorria a cidade com publicidade específica, não é? Mas precisava de alguém parado lá na sala onde havia a transmissão do serviço de alto-falante fixo. Não havia estúdio, nada, não. Era uma sala comum, né? A gente falava próximo do microfone, dava tudo certo. Muito bem, isso aí foi a primeira experiência e depois aconteceu uma coisa na minha vida, que foi o seguinte: eu tinha já uma namorada, tinha uns 6, 7 meses, e nós resolvemos fazer uma interrupção. Foi de comum acordo, não foi uma briga, não. Eu achava que ele gostava dela, mas, na verdade, depois vi que eu gostava dela muito mais. Então, entrei numa dor de cotovelo terrível. Sobre isso, depois, com mais detalhes, nós vamos falar numa gravação específica sobre Eli e Nenzinha, que era o nome, era um apelido, mas praticamente ninguém a chamava de outro nome. O nome era Maria de Luz, mas ninguém chamava de Maria de Luz, era Nenzinha. Muito bem. Eu, dentro dessa dor de cotovelo, não sabia o que fazer para passar o tempo, eu não dormia direito. Aí apareceu no jornal um anúncio procurando locutor que soubesse ler palavras em inglês e francês. Depois vocês vão saber por que eu tinha essa condição. Eu tinha, fui aceito e comecei a trabalhar. O meu contrato verbal com o dono da rádio, chamava Rádio Minas, a nova rádio. Era um novo canal conseguido pelo Ramos de Carvalho, que era um locutor da BBC de Londres durante a Segunda Guerra. Tinha uma dicção perfeita e ele acabou a guerra, ele veio para Belo Horizonte, foi durante algum tempo superintendente da Rádio Inconfidência, que é a rádio do estado de Minas Gerais, e conseguiu então um canal que ele chamou de Rádio Minas. Toda vez que se falava Rádio Minas, tinha que falar a emissora do lar, a emissora da família brasileira, da família mineira. Uma coisa ou outra, tinha que caracterizar a emissora como de família
mineira. Muito bem. Eu tive um acordo com ele, um acordo verbal, mas naquele tempo não tinha muito problema, não. Esse acordo envolvia o seguinte: eu comprei o horário dele no sábado, porque de manhã eu estava estudando, e quando eu tinha programa meu, que eu tinha produzido, eu tinha que vender a publicidade, gravar um script, criar um script, gravar e depois cobrar da empresa que fez a publicidade. 90% era da rádio, 10% era meu, era a minha participação. Eu não fiquei muito preocupado se era justo ou injusto, porque eu sabia que aquilo não ia durar tanto. Seria a duração seria o tempo da minha dor de cotovelo. Muito bem, eu chegando na Rádio Minas, era uma rádio extremamente nova, por isso estava procurando até locutor, e não tinha programas, o que tinha era músicas, entre elas uma vinheta que eu acredito que o Ramos até tenha trazido de Londres, porque eu nunca tinha visto isso aqui. Mas então eu introduzi 4 programas nessa base que eu acabei de falar. Agora eu precisava, antes de mais nada, eu precisava de conseguir a publicidade. Então eu tinha esse cartão aqui, ó. Espero que dê para ler. É um cartão de corretor. Com esse cartão eu me apresentava como corretor da Rádio Minas, procurando patrocínio para os programas. E eu produzi 4 programas nesse período. Um deles chamava Coisas da Vida, que era um programa humorístico. Depois eu vou dar um exemplo para vocês aqui. E outro chamava Pelas Esquinas da Broadway, um livro de música, um programa de músicas americanas, norte-americanas. Tinha um Brasil Musical e tinha um chamado Doce Melodia. Eu, então, acho que foram os primeiros programas dessa rádio. Eu fui quem abriu a sequência provavelmente deve ter continuado. Mas eu costumo brincar dizendo o seguinte, que a primeira pessoa que comprou tempo de uma emissora de televisão, no caso, foi o Silvio Santos. A Rádio Paulista, ele começou trabalhando lá e estava indo muito bem, então ele comprou um horário da TV Paulista. E eu costumo dizer o seguinte, que ele me copiou, porque o que eu vou mostrar para vocês aqui era coisa dos anos 50. E ele teve esse negócio, começou o SBT nos anos 60. Então eu brinco dizendo que ele me copiou. Bom, mas então eu vou apresentar para vocês apenas assim a título de curiosidade, porque nós estamos inaugurando agora um anexo de cada programa, com os textos que fica muito complicado, muito difícil de exibir aqui. Para quem tiver interesse, vai ser o caso, por exemplo, dos programas de humorismo, que é o Coisas da Vida, que nós vamos colocar nesse anexo. Quem quiser ver os programas na íntegra, é só ir lá. Muito bem. Mas então, vamos ver aqui como é que a coisa funcionava, né? Olha aqui, ó. Neste horário, como você ansiosamente esperava, a Rádio Minas, a emissora do lar, no patrocínio exclusivo da Nova Eden Modas, apresenta Prefixo Bicharada. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Coisas da Vida, um programa alegre e diferente, produzido por Eri Nazirê, especialmente para a família mineira. Tá aqui é o início do... Muito bem. Eu então destaquei aqui umas piadinhas, só para vocês terem uma ideia do tipo de piada. Naquele tempo não havia
menor condição de fazer, como hoje, piadas assim, apimentadas, não tinha que ser tudo da família mineira mesmo. Então, um velho solteirão, eu queria chamar a atenção do seguinte, isso aqui é um script com pessoas representando cada papel. Até o próprio Ramos de Carvalho, que era o dono da rádio, ele também entrava nessa brincadeira, porque tinha muito pouca gente, a rádio estava começando. Então, um velho solteirão causa um dia uma grande surpresa aos seus amigos, anunciando que tinha se casado, ao que lhe perguntam deles: mas pretérito, você que resolveu se casar? Ah, sabe uma coisa? Já estava me aborrecendo de sair sozinho todo dia. Ah, compreendo. E agora? Agora é o meu maior prazer. Uma outra aqui, deixa eu ver aqui. Agora estou muito estragado. Quem viu e pode rever como é que vai ser número 1, vai saber por que está tão estragado. Foi molhado muitos papéis, entre eles alguns scripts desse programa. Muito bem. Aqui, ó, Coisas da Vida, um programa alegre e diferente, produzido por Ari Nazirê, especialmente para a família mineira. Tá aí, ó. E a distribuição dos papéis, né? Isso eu fazia lá no próprio sábado, segunda e sexta, sábado. Porque o programa, eu tinha combinado com o Ramos de Carvalho o seguinte: de 1h da tarde até 7 da noite, o horário era meu, eu estava comprando. Quando eu conseguisse preencher com um programa desses meus, tudo bem. Quando eu não consegui, aí eu trabalhava como locutor. Bom, só para vocês terem ideia, eu vou contar mais uma aqui desse programa. Será possível, Monsieur Fontenelle, que até hoje sejamos vivos? Psiu, fale baixo, minha senhora. A morte pode ouvir-nos e lembrar de nós. Era mais ou menos para dar uma ideia para vocês, né? Tem outra aqui, ó. Ontem tive uma questão medonha com a minha mulher. Eu queria ir à festa do clube e ela queria ir ao cinema. Aí o amigo dele: ah, sim. A propósito, que tal foi o filme? Bom, isso aí para dar uma ideia apenas. Se vocês tiverem interesse, vamos ver lá no anexo, nós vamos recuperar mais scripts e vamos publicar lá, tá ok? Muito bem. Eu queria dizer para vocês o seguinte, já falei nisso, mas vou mostrar novamente. Eu estou aqui com uma cicatriz, inclusive houve necessidade de um enxerto, e eu não posso esfregar, eu não posso pentear. Aliás, pentear não tinha a menor necessidade, porque como vocês estão vendo, os cabelinhos todos em pé, parecendo porco espinho, então não tem como pentear, não. Mas com o tempo já vi que o cabelo está crescendo e nos próximos, como é que vai ser, talvez o enxerto já esteja coberto. Bom, chegou a hora de a gente contar as piadinhas, né, para não dizer que eu não falei de flores. Eu vou tomar emprestado do Chico Anísio, um programa que ele apresentava nos intervalos da Rádio Globo, no tempo que a gente via a Rádio Globo, né? Tem anos que eu não vejo mais. Mas ele contava uma parte, entrava o programa, depois ele dava outra parte, e aí até que no fim do programa ele arrematava com o final. Só que eu não vou fazer isso aqui, eu vou contar, ligar essas partes. Mas a ideia é a seguinte, vocês devem estar ouvindo um barulhinho aí, porque aqui o meu estúdio não é estúdio, né? É minha casa. E tem um vizinho aqui que está reformando um apartamento, então eu tenho que aguentar esse barulhinho aí. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, vamos falar de uma coisa mais leve, mais interessante, para que a gente alegre um pouco o nosso dia. E, como eu disse, eu vou tomar emprestado do Chico Anísio um programa interessante, uma história interessante. Na casa de um veterinário, o telefone toca de madrugada num temporal.
E o cidadão que chamou falou com ele: olha, preciso da sua ajuda aqui agora. Mas o senhor, está um temporal muito grande, são 4 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, amanhã cedo eu passo aí. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora. O cara pensou assim, bom, vou cobrar bastante caro para esse sujeito, para ele deixar me tirar da cama uma hora dessa, debaixo do temporal, para fazer lá. Chegou lá, perguntou, o que é para fazer? O dono lá da casa mostrou para ele um cachorrinho pequenininho, e falou assim, eu quero que você arranque o rabo desse cachorro. Puxa, mas você está doente? Não está doente, mas quero que você arranque o rabo do cachorro. Pensou assim, vou cobrar muito caro desse sujeito, porque isso é um absurdo. E tirou a maleta dele com as ferramentas, né, as coisas que usava para fazer, tirar o rabo do cachorro, e tirou o rabo. E o cara perguntou, quanto que eu te devo? Ele pediu uma nota, cobrou muito caro. E o cara pagou, não reclamou. Na hora que ele ia saindo, ele falou, meu senhor, desculpa a minha curiosidade, mas eu estou achando estranho o senhor me chamar essa hora da noite, uma tempestade, para vir aqui para cortar o rabo de uma cachorrinha que nem doente está. Eu falei, não, você tem razão, eu acho que você tem direito de ter essa curiosidade. Mas é o seguinte, é porque eu recebi, na hora que eu telefonei para o senhor, eu tinha recebido um telefonema da minha sogra dizendo que ela estava vindo para minha casa. E aí ela chega a cachorrinha está com o rabo cortado, né? E ela então fala com o sujeito, bom, você tem razão de estar curioso, o problema é o seguinte, é que chegando a sogra, eu não quero nenhuma manifestação de alegria nessa casa. E era o rabinho da cachorrinha balançando porque a sogra chegou. Muito bem. De sogra tem vou emendar uma aqui, né, do sujeito que atendeu uma campainha da casa e estava lá a sogra com uma malinha assim, e pensou assim, bicho, isso aí é capaz de ser uma visita duradoura. Então perguntou para ela, ô sogrinha, quanto tempo a senhora vai demorar aqui? Não, eu vou ficar aqui enquanto eu for motivo de alegria para vocês. E o rapaz falou assim, que isso? Fica pelo menos para um cafezinho. Bom, vamos encerrar esse programa, que voltará, espero, proximamente, como é que vai ser o número 6. Muito bem, até a próxima. Então, tchau.